todas as vezes que o Donald Trump tem mencionado o Brasil, tem colocado o Brasil em suas pautas, o que nós estamos percebendo? Ele só fala de forma negativa. Ele fala em taxar, ele fala em dificultar a entrada dos brasileiros lá nos Estados Unidos. Ele fala contra o sistema de justiça aqui no Brasil. Ele fala contra tudo. Até parece que ele é dono daqui do Brasil. E só que uma coisa interessante tem acontecido. Você pode notar que sempre que ele fala, sempre que Trump menciona o Brasil de forma negativa, uma coisa interessante tem acontecido e o que é essa coisa interessante? É que o povo brasileiro tem se posicionado contra as falas preconceituosas de Donald Trump. Isso é bom, porque uma coisa, um ponto positivo para que venhamos lutar contra essa estratégia desses neofascistas é ter o povo do lado certo. Se o povo estiver do lado certo, muitas coisas positivas podem acontecer. Então veja bem uma coisa. Veja que o Trump fala, o presidente Lula rebate, o presidente Lula defende o Brasil e o povo, na sua maioria, está apoiando o posicionamento do presidente Lula. Então isso é muito importante. Agora veja bem uma coisa. Eu estava vendo o Trump falando. Esse vídeo aí que vocês estão vendo aí, ó, o Trump falando, era nesse momento aí mesmo. E nesse momento aí ele usou para falar contra os BRICS, para falar contra os países que participam dos BRICS. E ele falou mesmo, e ele deixou claro que ele vai destruir os BRICS. E os países que participam desse bloco, ele vai sancionar. Ou seja, na mentalidade dele, o BRICS não pode, de forma alguma, continuar, porque o BRICS ele coloca em perigo, ele coloca o dólar em perigo. Agora, quando ele se manifesta desse jeito, qual o sentimento que ele desperta? Na maioria dos líderes mundiais. Ele desperta, como eu posso dizer aqui, medo. Eu vou usar a palavra medo. Ele desperta medo ou ele desperta a atenção desses líderes para, quando negociar com os Estados Unidos, esses líderes eles vão lá negociar com muito cuidado, porque sabe que negociar com os Estados Unidos está um perigo. Então esse posicionamento do Trump está despertando isso em todo mundo. E ele fala que vai destruir mesmo. Então eu vejo algumas coisas, quando eu vejo o Donald Trump tentando falar contra, né? Quando ele fala contra o sistema de justiça aqui no Brasil,
quando ele fala contra tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, eu vejo algumas coisas. Primeiro, eu vejo que ele está preocupadíssimo com o BRICS, porque ele quer fazer com que o Brasil venha sair do bloco, porque o Brasil é um país importante que faz parte do BRICS. E o Brasil sempre foi um país muito importante do BRICS, então ele quer que o Brasil saia. E também ele quer, claro, beneficiar o neofascista Bolsonaro, ele quer também, e ele também quer fazer de tudo para que a rede social dele venha agir de qualquer jeito aqui no Brasil. Então ele quer livre acesso aqui no Brasil. Só que quando o povo se manifesta contra, como eu falei aqui, se manifesta contra os posicionamentos do presidente dos Estados Unidos, isso significa que o povo entende que o Brasil é um país soberano. E nós não iremos aceitar isso, de forma alguma. E se o Brasil é um país soberano, as decisões judiciais daqui, que acontecem aqui no Brasil, jamais elas vão ser mudadas porque o presidente dos Estados Unidos, seja Trump, seja Obama, seja Clinton, seja qualquer um, seja Biden, qualquer um, a vontade deles não vai, se eles gostam, se eles não gostam, não vai influenciar em nada aqui. Então, se o Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso, vai usar uma tornozeleira ou não, vai ficar preso em casa ou não, isso aí é um problema do Brasil, é um problema nosso e nós resolvemos aqui. Presidente dos Estados Unidos, ou da China, ou do Paraguai, ou do Egito, não tem que opinar em nada aqui. E o interessante é que o povo brasileiro está percebendo isso. E quando o povo percebe, o povo avalia e o povo começa a ficar do lado de quem? De quem defende o Brasil. E o povo está do lado do presidente Lula hoje. Então, quando nós vemos isso aí, nós vemos esses atores da extrema-direita brasileira, quando eles dizem que são patriotas, não são patriotas nada. Porque eles, quando o cerco fecha contra eles, eles fogem do Brasil, chegam em outro país e ficam falando contra o Brasil. Assim como o filho do Bolsonaro tem feito coisas, tem colocado em prática um plano para tentar destruir o Brasil, para tentar minar a democracia do Brasil. Só que sempre que ele faz isso, a situação dele vai se complicando mais e mais. Agora, uma coisa é importante nisso aí. O Trump só tem esse mandato. Segundo lá a Constituição dos Estados Unidos, ele só pode ficar só esse mandato. Ele não pode ser presidente novamente. A não ser que ele venha dar um golpe e que o povo de extrema-direita de lá dos Estados Unidos venha apoiar e ele venha conseguir ficar. Mas provavelmente isso não vai acontecer. Mas até então, pela lei de lá dos Estados Unidos, ele só pode ficar só esse mandato. E ficando esse mandato, do jeito que ele está dando só fora, o que vai acontecer? É bem provável que os democratas voltem. Os democratas, tipo assim, é uma direita mais limpinha, né? É uma direita menos pior do que o Trump, vamos assim dizer. Mas
Eles não gostam de sujeito igual o Eduardo Bolsonaro, não. Eles não gostam de sujeito igual o Alan dos Santos, não. Eles não gostam dessa figura golpista, não. E pode ser que, daqui a um tempo, os Estados Unidos não venham a ser o melhor lugar para esse povo, né? Então, é isso aí. Eu torno a dizer aqui que esse é o melhor momento para que o povo brasileiro venha se unir. Esse não é um momento da esquerda, não é um momento da direita. Esse é um momento da união do povo brasileiro. Esse é um momento do povo brasileiro realmente colocar para fora, tirar de lá de dentro da sua alma esse sentimento nacionalista, esse sentimento de patriota. E claro, nós temos sim que invadir as ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de todo o Brasil, com a bandeira do Brasil, para defender mesmo o Brasil de todos esses ataques externos, né? Não é para fazer igual aquele povo lá, ó, que ia para a rua defender Bolsonaro e chegava lá, eles até faziam reza ou orava por pneus, né? Que povo esquisito, hein? Então, pessoal, é isso. Quanto mais o Trump bate no Lula ou na democracia do Brasil, quanto mais ele vem contra, mais o povo brasileiro se une a essa causa, que é defender o Brasil. E isso é importante. Como Lula disse, o dono desse país é o povo brasileiro. Eu fico por aqui, pessoal, mas antes de ir embora, eu gostaria de pedir a sua inscrição no canal. Gostaria de pedir o seu like para que possamos crescer, para que possamos continuar sendo uma voz defensora da democracia aqui na internet, aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.